Oi, gente! Boa noite, tudo bem com vocês? Estamos aqui na live de hoje para tirar as dúvidas da aula 1 do nosso Profissão Confeiteira, especialista em Buttercream. E se você não me conhece, eu sou a Raquel, sou confeiteira especialista em Buttercream e professora online. Seja muito bem-vindo à live de hoje. Vamos esperar aí o pessoal entrar. Boa noite. Quem assistiu a aula 1, já coloca aí para mim, por favor. Dani estava ansiosa, eu também estava ansiosa para a nossa live de hoje. Coloca aí se você já assistiu a aula 1, vou responder as dúvidas que vocês me mandaram na caixinha. Quem tiver dúvida pode mandar aqui nos comentários também, que eu vou ler também as dúvidas de vocês, tá bom? Todas as dúvidas sobre a aula 1, na aula 1 a gente falou sobre as massas, sobre os ingredientes. Já mandei material complementar para vocês lá no nosso canal secreto, também mandei lá na comunidade do Facebook. Quem não viu, vai lá na comunidade para baixar o material, uma apostila completa, super detalhada da nossa primeira aula. Boa noite, Juliana, Helena, Claudiane. Então, hoje a gente vai tirar as dúvidas da primeira aula, tá bom? Coloca aí nos comentários se você tá me ouvindo, se tá tudo bem com o som. Oi, Amanda, boa noite. E se você já assistiu a aula 1, me fala aí, já assisti a aula 1, gostei, adorei, amei. Bota aí se você já assistiu a aula 1 e a gente vai começar as dúvidas de hoje, tá bom? E se você caiu aqui de paraquedas, não sabe nem do que eu tô falando, deixa eu só botar aqui um comentário, peraí. Que bom que vocês gostaram. Deixa eu só botar aqui um comentário pra gente poder começar. Peraí. Pronto. Que bom que vocês assistiram a primeira aula. Me fala aí se tá tudo, se vocês estão ouvindo aí meu som. Se você caiu aqui de paraquedas, não sabe nem do que eu tô falando, tá? Hoje, às 8 da manhã, a gente começou o evento Profissão Confeiteira Especialista em Buttercream, um evento 100% online e gratuito, que vai acontecer de hoje até sexta-feira. Então, se você não sabe do que eu tô falando, você ainda dá tempo de se inscrever, tá bom? Você pode se inscrever clicando no link que tá na minha bio, lá do Instagram, ou no Saiba Mais lá no Facebook, tá bom? Clica lá, se inscreve, vou deixar as aulas disponíveis nos próximos dias, então ainda dá tempo de se inscrever e participar. Já somos mais de 5.000 pessoas inscritas no evento e, poxa, super legal, fico super feliz com a interação de vocês. Todas as mensagens que vocês me mandaram hoje foi muito legal. Tá bom? Amou a primeira aula, que bom, muito legal, gente. Vamos começar então respondendo as dúvidas da aula 1, que é para isso que a gente está aqui. Se você tiver mais alguma dúvida, pode mandar nos comentários aí que a gente vai tirar todas as dúvidas sobre a aula 1, tá bom? Recebi algumas perguntas e vou compartilhar aqui com vocês. Vamos ver aqui. Vou escolher aqui a primeira pergunta. Não entendi esse conceito de massa leve e massa pesada. Hoje a gente falou um pouco lá sobre os tipos de massas, tipos de recheios, e uma das perguntas que vocês fizeram foi: eu não entendi direito o conceito de massa leve e massa pesada. Massa de bolo não é tudo igual, existe diferença em relação ao método de preparo, tá bom? Se você escolher um método de preparo, por exemplo, uma massa de método cremoso, essa vai ser uma massa pesada. Se você escolher uma massa de método espumoso, essa vai ser uma massa leve. Massa de método direto é massa pesada também. O que é massa de método espumoso? A massa de método espumoso é quando você começa batendo os ovos com açúcar. Começou batendo ovos com açúcar, aí não importa se é só a clara, se é a gema e a clara, ou se é primeiro a clara e depois a gema, tá? Começou batendo ovos com açúcar, essa é uma massa de método espumoso, massa leve. Exemplo de massa leve é uma massa pão de ló, uma massa chiffon, uma massa genoise. Essas são massas leves, tá bom? Então,
Lembra disso. Massa leve, massa que começa batendo o ovo com açúcar. Por exemplo, o pão de ló, que é aquela massa famosa que a gente conhece para fazer o bem casado. Massa pesada é quando você tem uma massa, por exemplo, de método cremoso, que é quando você começa batendo a manteiga com açúcar. Começou batendo a manteiga com açúcar, você tem uma massa de método cremoso, tá bom? Outra massa de método cremoso, que é uma massa... Mentira, outra massa de método de pesada é a massa de método direto. Então, recapitulando, massa leve, massa de método espumoso. Massa pesada, massa de método cremoso, que é quando começa a bater na manteiga com açúcar. E também a massa de método direto, que é aquela massa que a gente não bate nada. Sabe aquela massa que a gente não bate nada? Que é só misturar os ingredientes? Eu amo esse tipo de massa, porque é super fácil de fazer, né? E você só tem que misturar os ingredientes. Essa é a massa de método direto ou por adição. Também é conhecida dessa forma, massa por adição, método por adição. Massa de método cremoso e massa por adição são massas pesadas, tá bom? E aí foi isso que eu expliquei lá na nossa aula 1. Se você não assistiu a aula 1, quer entender melhor o que eu tô falando, vai lá, clica no link que tá na minha bio e assiste a aula 1, faz a inscrição e assiste a aula 1. Também mandei para vocês por e-mail, tá bom? Todo o link para vocês assistirem a aula 1. Recapitulando, que eu não sei se eu fui muito clara aqui, me fala aí se você entendeu o conceito de massa leve e massa pesada. Oi, Shirley, obrigada, que bom. Massa leve são as massas de método espumoso, que é quando você começa batendo os ovos com açúcar. Massa pesada são dois tipos, método cremoso e método direto. Método cremoso é quando você começa a bater na manteiga com açúcar. Método direto é quando você não bate nada, você somente mistura os ingredientes com a mão mesmo, com a espátula, você não tem que bater. É a massa de método direto, tá? Massa leve, método espumoso, massa pesada, método cremoso e método direto. Tá bom? Vocês entenderam isso em relação a massa leve e massa pesada? Manda dúvida aí se tiver mais algum tipo de dúvida sobre isso, tá bom? Oi, Maurice, boa noite. Ana Caroline, obrigada, que bom. Vamos mais uma dúvida aqui só pra gente falar mais um pouquinho sobre isso, tá? Qual tipo de óleo é correto para usar em massas, tá? Não é toda massa de bolo que leva óleo, tá? Tem massa de bolo que não leva óleo, tem massa de bolo que leva manteiga. E tem algumas receitas que levam margarina, tá? Nenhuma massa minha, nenhuma receita minha leva margarina, porque eu não gosto de sabor de margarina, tá? Vou só parar aqui porque eu recebi uma pergunta boa. O fato da massa ser pesada não significa que ela vai ficar pesada no estômago. É apenas uma facilidade para estruturar o bolo. Claro, não é que ela vai te pesar no estômago, tá bom? É uma massa pesada porque ela tem mais estrutura para aguentar um bolo alto. Ela tem mais estrutura do que uma massa leve. Porque ela de peso, ela é mais pesada do que a massa leve também. Mas não tem a ver com pesar no estômago, tá bom? Vamos aqui falar então sobre a pergunta: qual o tipo de óleo correto para usar na massa? Não é todo bolo que leva óleo, alguns bolos a gente faz com manteiga e tem alguns bolos que algumas receitas colocam margarina. Eu não uso margarina em nenhuma receita minha, nem de massa, nem de buttercream, nem de nada. Eu não gosto de margarina, tá, gente? Mas aí tudo bem, é com você, tá? Óleo que eu uso para usar para bolo, se for uma massa de óleo, eu uso óleo vegetal e aí eu escolho um óleo que tenha um sabor mais neutro, como por exemplo óleo de milho ou óleo de girassol. Mas na prática, gente, de verdade, na prática isso não muda tanto assim, tá? Escolha marcas de qualidade e pode usar o óleo que você quiser, que você gostar, óleo de soja, de canola, de milho, de girassol. Qualquer óleo vegetal você pode usar na massa do bolo. Eu prefiro milho ou girassol, mas de verdade já testei vários tipos de óleo e não faz tanta diferença assim. O mais importante é você escolher uma marca de qualidade, uma marca que você conheça, para poder botar o óleo na sua receita, tá bom? Vamos ver aqui mais uma pergunta. Outra pergunta sobre massa aqui que eu recebi foi essa aí, ó. A massa manteigada é seca? A massa manteigada não é seca, viu, gente? A massa manteigada, ela é úmida. Só que o que você não pode fazer
E aí é uma dica, tá, que eu te dou. Sempre que você for vender bolo, e aí uma aluna minha falou, poxa, meu cliente não gostou do bolo, ele falou que a massa tava dura. E aí, sabe por que ele achou que a massa tava dura? E aí eu perguntei, ele comeu o bolo gelado? Porque se você bota uma massa amanteigada, pensa comigo, massa amanteigada tem bastante manteiga, né? E manteiga, quando a gente bota na geladeira, o que acontece? Ela fica dura. E manteiga ficando dura na geladeira, a tendência é que a sua massa amanteigada também fique dura na geladeira. Por isso que a massa amanteigada, ela é mais indicada para comer em temperatura ambiente do que gelada. Gelada, ela é ótima para a estrutura do bolo, para o transporte do bolo, é maravilhosa. Mas ela é muito mais gostosa para ser consumida em temperatura ambiente. Então, você tem que avisar isso para o seu cliente. Olha, essa é uma massa amanteigada, explica exatamente como eu estou te explicando aqui. Inclusive, se você quiser fazer um post sobre isso, é super legal, tá? Se você tiver uma rede social. A massa amanteigada, ela é úmida, ela é fofa, só que ela precisa estar em temperatura ambiente. Eu até gosto, eu amo bolo quente e eu até gosto de botar a fatia 10 segundos no micro-ondas, tá? Se derreter um pouquinho o buttercream eu nem ligo, porque eu gosto da massa bem fofinha e gosto dela quentinha. Não pode botar muito, senão o buttercream vai virar água, né? Não dá pra ser assim. Mas a massa amanteigada, ela não é seca. A massa amanteigada, ela é úmida e deliciosa. Mas você precisa explicar para o seu cliente que a massa amanteigada é mais indicada de ser consumida em temperatura ambiente ou até morninha. Que aí ela vai ficar totalmente diferente. Faz esse teste. Come uma massa amanteigada gelada e come ela em temperatura ambiente ou quente. É totalmente diferente, tá? A massa à base de óleo, ela não tem a tendência de ficar dura na geladeira. Ela fica mais... Qualquer massa de bolo fica um pouco mais dura na geladeira. Isso é normal. Mas a amanteigada fica mais. A base de óleo não fica tanto. Por quê? Porque o óleo é uma gordura que não se solidifica na geladeira. Por causa disso, a massa à base de óleo não fica tão dura na geladeira quanto a massa amanteigada. Mas também fica mais durinha. Em temperatura ambiente é muito melhor do que ela gelada, tá? Então explica isso. Massa amanteigada boa, receita boa, não precisa de excesso de calda, não precisa de excesso de recheio. Ela purinha já é deliciosa, eu amo a massa pura, amanteigada, então é isso que você tem que pensar. Vamos tirar da nossa cabeça que massa amanteigada é seca, porque não é. E depende muito da receita, tá bom? Peraí, deixa eu ver uma pergunta aqui. A Edna perguntou, Raquel, como eu faço para botar frutas vermelhas na massa? Eu tenho que passar a fruta na farinha de trigo ou maisena? Edna, eu não sou muito fã de botar fruta in natura na massa do bolo. O que é fruta in natura? É a natural, é a fruta natural. Exemplo, pegar morango picado e colocar, exemplo, abacaxi picado e colocar. Eu não gosto muito. Por quê? Porque a fruta, ela tende a soltar água. E quando você coloca fruta no seu bolo, tanto no recheio quanto na massa, tende a ter uma durabilidade menor, porque fruta sempre traz uma durabilidade menor. Então, por exemplo, se você quiser botar pedaços de morango dentro da sua massa amanteigada, é legal sim você passar na farinha para evitar que desça, ajuda ela se distribuir mais na massa do bolo, mas aí por ter fruta fresca, o seu bolo tem a durabilidade de no máximo 2 dias dentro da geladeira, no máximo. Mesmo assim, eu gosto de considerar 1 dia. Então, por exemplo, a minha massa amanteigada, você pode, por exemplo, botar mirtilos, que são aquelas frutinhas quase pretinhas, uva, assim, parece uma uvinha pequena, você pode botar na massa do bolo, só que fruta fresca tem a tendência de estragar mais rápido, mesmo quando você cozinha ela no forno, porque ela vai no forno. Então, não gosto muito, tá? Eu prefiro fruta no bolo em forma de geleia, porque aí tem a durabilidade melhor do que se você botar fruta fresca no bolo, tá bom? Vamos ver aqui. Mais uma pergunta, deixa eu ver aqui, mais uma pergunta. A Andrea perguntou, qual o melhor recheio e cobertura para massa amanteigada? Eu falei lá na aula 1, você está inscrita lá na aula 1? Vai lá dar uma olhadinha também. Eu falei sobre o que é massa leve, massa pesada, e o que é recheio leve, o que é recheio pesado. Na teoria, eu gosto de combinar massa pesada com recheio pesado.
massa leve com recheio leve. Mas, mesmo assim, para bolo alto, eu prefiro ficar só nos pesados. Massa pesada e recheio pesado. Exemplos de massas pesadas: massa amanteigada e massa à base de óleo, tá? Qualquer massa à base de óleo e feita pelo método direto, que você não bate nada. Recheios pesados são recheios à base de brigadeiro, ou seja, brigadeiro de chocolate, brigadeiro branco, brigadeiro de maracujá, brigadeiro de paçoca. Tudo que leva leite condensado está na categoria de recheio pesado, e também ganache. Ganache também é um recheio pesado, que eu não uso muito, eu prefiro recheio à base de brigadeiro, de leite condensado, do que ganache. Ganache é a mistura de chocolate com algum líquido, tá? Chocolate derretido com qualquer líquido é ganache. Só que a ganache mais comum, que a gente conhece, é a mistura de chocolate derretido com creme de leite. Se você fizer uma ganache mais pra durinha, e aí tem que ter menos creme de leite do que chocolate, você tem um recheio pesado também. Recapitulando, recheios pesados, todos à base de leite condensado, e ganaches. Massas pesadas, todas amanteigadas, e massas feitas pelo método direto, que são massas misturadas à mão. Eu prefiro combinar massas pesadas com recheios pesados, porque eu acho mais seguro do que massa leve e recheio leve. Pode fazer bolo alto com massa leve, massa pão de ló? Pode, você pode, mas eu não gosto. Então, porque eu não gosto e eu não confio, eu não indico para vocês. Provavelmente, se eu fizer hoje, com a minha experiência, uma massa leve, pão de ló, recheada com recheio leve, e fizer um bolo alto, provavelmente esse bolo vai ter estrutura para aguentar, porque você pode usar. Só que eu não gosto. Primeiro, que eu não gosto tanto assim de sabor, eu prefiro a massa amanteigada. E segundo, que eu acho que tem que ter muito mais cuidado. E para quem tá começando, eu prefiro não indicar isso. Eu já tive problema com massa pão de ló desabando, então eu não gosto de indicar o que não deu certo para mim, tá bom? Então, por isso eu prefiro massa amanteigada para bolo alto e recheio pesado para bolo alto, tá? Vamos ver aqui mais uma pergunta, então. Deixa eu ver aqui mais uma pergunta. Posso usar chantilly como recheio? E aí, gente, é aquilo que eu sempre falo pra vocês. Você pode tudo que você quiser. Se você pegar uma massa amanteigada e quiser rechear ela com chantilly, tudo bem. Só que eu não indico. Não existe aquela coisa assim de certo e errado. Existe o que dá certo pra você, o que você tá acostumada, o que você acredita, o que você confia. E eu não confio botar massa pesada com recheio leve. Chantilly é um recheio leve. O que é chantilly? Vocês sabem o que é chantilly? Chantilly não é aquela caixinha que a gente compra no mercado escrito chantilly. Aquilo é uma imitação de chantilly. Chantilly verdadeiro, que foi criado, a receita do chantilly verdadeiro, é creme de leite fresco. Creme de leite fresco é aquele que fica na geladeira do supermercado. Não é de caixinha nem de latinha. Você vai pegar creme de leite fresco e vai bater com açúcar. E bater no globo até triplicar de volume. Isso é chantilly. É creme de leite fresco batido com açúcar. Isso é muito leve. É delicioso para você comer como uma sobremesa, comer com morango. Eu amo chantilly. Só que é muito leve para você botar uma massa amanteigada, que é pesada e densa em cima. Vai, ó, espalhar tudo e sair. Então, eu não indico chantilly como recheio por causa disso. Não é porque eu não gosto do sabor. Eu gosto muito do sabor do chantilly verdadeiro. Aquele da caixinha eu não gosto, porque ele é gordura hidrogenada, ele é um produto muito artificial, ele é parecido com a margarina, bem artificial. Então, eu prefiro o chantilly verdadeiro, que é creme de leite fresco batido com açúcar, tá bom? E o chantilly verdadeiro, ele é delicioso, só que ele é muito leve. Então, eu prefiro deixar chantilly para sobremesa, para comer com morango, com um cafezinho, fica delicioso. Mas para bolo alto eu não gosto por causa disso, tá bom? Deixa eu ver aqui mais alguma pergunta.
Aqui, ó. Peraí, vou botar aqui mais uma pergunta. Deixa eu ver aqui. Posso substituir o leite por creme de leite na receita? O que vocês acham? Pode? Bota aí nos comentários. Pode ou não? Coloca aí nos comentários. Você pode você pegar uma receita e tem leite lá. Aí você não tem leite em casa. Você fala assim, já sei. Vou substituir por creme de leite. Pode fazer isso, gente? Bota aí nos comentários. Enquanto isso, vou responder a pergunta da Claudinete. E quando não se tem creme de leite fresco? Aí não dá pra fazer o chantilly verdadeiro. Aí você pode até comprar o chantilly já de caixinha, mas não é o verdadeiro, tá? Ivete, não dá pra substituir o leite por creme de leite. Não dá pra substituir. E por que isso, gente? Porque o creme de leite, ele tem mais gordura, ele tem muito mais gordura do que o leite, tá? O creme de leite justamente é a gordura do leite, tá? Então, tem muita gordura no creme de leite e o leite integral tem muito menos gordura do que o creme de leite. Se você substituir o leite por creme de leite, você vai ter um bolo muito gorduroso, muito mais gorduroso do que só com leite. Uma substituição mais aceitável aí seria substituir o leite por iogurte, tá? Claro que se você substituir o leite por creme de leite, pode sair um bolo gostoso dali, mas não é uma substituição que tenha sentido em termos dos grupos de ingredientes, tá? Eu falei pra vocês lá, o creme de leite ele tá mais no grupo da gordura, como a manteiga, o óleo, do que no grupo dos líquidos, que é o iogurte, o suco, a água. São de grupos diferentes. Dá pra substituir? Até dá, tá? Tudo que você quiser fazer, eu já falei pra vocês que não existe certo e errado. Tudo que você quiser fazer, testar, pode ser que dê certo e tal, mas não é o mais sensato. O mais sensato seria substituir leite por iogurte, porque iogurte tem menos gordura do que o creme de leite. O creme de leite tem muito mais gordura que o leite, tá? Só por causa disso. A Shirley perguntou, em todos os casos, recheios leves ou pesados, deve-se fazer a cinta? Sim, eu gosto sempre de fazer a cinta. Na teoria, se você tiver um recheio mais para durinho, e aí no caso até o pesado, não precisaria fazer a cinta de contenção, tá? Amanhã na aula 2, na aula 3 eu vou mostrar pra vocês sobre cinta de contenção. Na teoria, até você não precisaria fazer cinta de contenção se o seu recheio tá bem cremoso. Mas eu faço em todos os meus bolos, independente do recheio, eu sempre faço cinta de contenção, tá? Vamos aí para mais uma dúvida. Acho que você já falou, mas não lembro. Dá para cobrir pão de ló com buttercream? Dá para cobrir qualquer bolo com buttercream. Dá para cobrir qualquer bolo com buttercream. Pão de ló, chiffon, massa manteigada, massa base de óleo, cupcake. Dá para usar buttercream como recheio se você quiser. Só que aí dá. Só que aí eu não indico certas coisas. Por exemplo, buttercream como recheio eu não gosto muito, tá? Amanhã a gente vai falar sobre buttercream. Mas eu não gosto muito de buttercream como recheio, prefiro o recheio à base de leite condensado. Mas, cobrir bolo pão de ló com buttercream, dá pra cobrir qualquer bolo. O buttercream é uma cobertura, como qualquer outra, você pode cobrir qualquer bolo. O que eu não indico é bolo alto com pão de ló. E aí, você vai ter um bolo alto com pão de ló, vai botar um recheio pesado e ainda vai botar o buttercream em cima, é muito peso pro pão de ló, entendeu? O que eu não indico pão de ló é bolo alto. E eu sei que tem um monte de gente que faz, tá tudo bem, pode dar certo, tá tudo certo. Tô falando que eu não gosto, tá? E aí eu não indico bolo alto, pão de ló, e aí também não indico botar o buttercream ali em cima do pão de ló, nesse caso de bolo alto. Agora um bolo baixo, se você quiser cobrir com buttercream e fazer o pão de ló, fica show, tá? Vamos ver aqui mais uma pergunta. Raquel, quanto tempo para bater o creme de leite nesse caso para virar o chantilly? Aí não tem como eu te falar o tempo. Por quê? Porque depende da batedeira. Então você vai ter que bater até ele ficar com aquela carinha de chantilly, bem grande, espumoso, bem fofinho, delicioso, tá? É só bater um tempo, não tem como te falar assim o tempo, porque cada batedeira vai ser um tempo diferente, tá? Deixa eu ver aqui mais alguma pergunta.
Antes dessa pergunta que eu vou fazer agora, a Juliana Aparecida perguntou quais seriam os recheios leves. Os recheios leves são as mousses, tá? Mousse de chocolate, aquela mousse bem aerada, fofinha, um recheio leve. O chantilly, esse que eu falei, chantilly verdadeiro, batido com creme de leite fresco e açúcar, bem fofinho, é um recheio leve. Também um recheio leve, os cremes franceses da culinária francesa, que é o creme de confeiteiro, creme pâtisserie, creme anglaise, são cremes da culinária tradicional, da confeitaria mais tradicional francesa, são cremes muito leves, que levam amido de milho, gema de ovo, tá? Também estão nessa categoria geleias, quando você usa geleia pura como recheio, também é um recheio leve, tá? Recheio pesado é todo com leite condensado, todos à base de leite condensado ou ganache, que é a mistura de chocolate com algum líquido. Esses são os recheios pesados, tá bom? Outra dúvida, meu recheio de brigadeiro ficou muito mole, eu perdi? Não, é só você levar para o fogo mais tempo, deixar mais tempo lá mexendo e aí você vai chegar no ponto que você quer, tá? Quando você está fazendo um recheio, você tem que deixar ele em ponto de bloco. Ponto de bloco é o ponto ideal de recheio, que não é muito duro, mas também não é líquido. É o ponto de bloco, tá bom? O ponto de bloco é importante para você ter um recheio legal, para você rechear seu bolo, tá? O recheio, quando ele fica muito duro, você até pode rechear o bolo com um recheio mais durinho, e aí você não tem tanto problema de estrutura, porque esse recheio tá mais durinho, ele vai suportar o peso da massa. O que ele não fica tão gostoso, porque ele não fica tão cremoso, eu prefiro o recheio mais cremoso, tá? E o recheio, se ficar muito mole, é só você deixar mais tempo, você volta pra panela, deixa mais tempo até chegar no ponto mais durinho. E se ele ficar muito duro, dá pra salvar também, é só você voltar pra panela e botar um pouquinho de leite, de creme de leite, e diluir ele um pouquinho, que ele volta a ficar um pouquinho cremoso, tá bom? Vamos ver aqui mais uma pergunta. Qual o melhor uso para massa pão de ló na sua visão? Porque eu falei para vocês que eu não gosto. Eu sei que dá para fazer, mas eu não gosto de pão de ló para bolo alto, né? Então eu já falei isso para vocês e também não é para mim não é a massa mais gostosa que tem. Só que aí é um gosto pessoal. Cada um sabe, né? Cada um gosta de uma coisa. Eu não acho o pão de ló mais gostoso, tá? Eu prefiro a massa amanteigada ou massa à base de óleo. Mas aí é gosto pessoal. Pra mim, o pão de ló, como é uma massa muito fofinha, e geralmente pão de ló não tem gordura, não tem tanta gordura na receita, tá? Geralmente. Então é uma massa mais seca. O que eu prefiro para pão de ló? Eu prefiro massa que vai levar muita calda. Por exemplo, um bolo gelado de coco. O bolo gelado de coco, ele leva muita calda. Você fura ele inteiro e banha inteiro de calda. E o pão de ló, como ele não tem manteiga, ele não fica duro na geladeira. Então é o melhor uso para bolo gelado, tá? Bolo gelado, o melhor é pão de ló, porque ele não fica duro na geladeira como uma massa amanteigada que leva manteiga e manteiga fica dura na geladeira. Então, bolo gelado, na minha opinião, é a melhor receita para pão de ló. Também o bem casado a gente banha ele numa calda de açúcar, então não fica seco. Então, também é ótimo pro pão de ló. Pão de ló também eu acho super legal para fazer rocambole, aquele rocambole de doce de leite maravilhoso. É ótimo para fazer o pão de ló, porque como é super elástico, ele consegue enrolar, você consegue enrolar no rocambole, tá bom? Deixa eu ver aqui. Vamos ver mais uma pergunta. Método direto só pode ser com óleo? Primeiro vamos falar um pouquinho o que é método direto. Método de fazer bolo direto. Método direto é quando você só mistura os ingredientes. Exemplo, pegue todos os secos. O que é secos? Farinha, açúcar, fermento, sal, às vezes leva uma pitada de sal. Mistura todos os secos. Aí pega os líquidos. Quais são os líquidos? Ovo, óleo, leite, essência de baunilha. Misturou todos os líquidos. E aí no final você mistura os líquidos com os secos. Não tem bater, não tem batedeira. Você só mistura tudo com a mão, tá? Tudo com a espátula. Esse é um método direto ou também conhecido como método por adição. Você vai colocando os ingredientes e só mistura. É muito fácil de fazer, é só misturar. É delicioso porque uma massa úmida, né, feita com óleo. Eu amo as massas de método direto. E aí a pergunta foi,
Método direto só pode ser com óleo? Não, tem algumas massas de método direto que usa manteiga. Mas aí a manteiga tem que entrar na receita derretida, tá? Porque não tem como você misturar a mão, a manteiga inteira, porque você não vai conseguir dissolver bem ali na mão. Só na batedeira você conseguiria fazer um creme, tá? Então, se for massa de método direto com manteiga, se na receita levar manteiga, geralmente essa manteiga é derretida para você conseguir misturar tudo à mão, tá bom? Para saborizar a massa, é melhor pasta de baunilha ou essência? Shirley, sinceramente eu prefiro a essência, porque a pasta de baunilha e também a própria fava da baunilha são produtos mais caros, né? E na massa acaba se perdendo um pouco ali dentro, então eu prefiro para massa essência de baunilha. Para o buttercream, que vai ficar mais evidente ali, aí você pode usar a pasta se você tiver, que é um produto mais nobre, e aí você pode investir mais no buttercream, que vai ficar por fora do bolo e tal, tá? Mas também fica bom buttercream com essência de baunilha, tranquilo, fica ótimo. Eu faço muito buttercream com essência de baunilha sem problema nenhum, mas para massa do bolo eu não investiria na pasta de baunilha, eu colocaria mais a essência de baunilha, mas todos dá pra fazer, tá? A pasta de baunilha também dá pra usar na massa, tranquilamente, mas é porque eu acho que como é mais caro, eu acho que vale a pena botar mais a essência, porque fica bom também. Escolher essências de qualidade, de marcas de qualidade, que o bolo fica ótimo também com essência de baunilha, tá? Vamos ver aqui mais uma dúvida. Até hoje não entendi direito o que é ganache. Vou explicar pra vocês o que é ganache. Tô falando pra caramba. Minha garganta fica seca. Ganache é uma receita originalmente feita pelos franceses e é, por definição, a mistura de qualquer líquido com chocolate derretido. E aí é qualquer chocolate, qualquer líquido. Você misturou chocolate derretido com água, isso se chama ganache. E a ganache, ela chega no ponto depois do descanso. Se você misturar chocolate derretido com suco de laranja, por exemplo, e misturar na hora, aquilo vai ficar líquido puro. Você deixa descansar e aí eles tendem a chegar num ponto mais espesso, tá? E aí depende da quantidade de chocolate derretido e da quantidade de líquido que você colocar. Definição. O que é ganache? É a mistura de qualquer líquido com chocolate derretido. Mas qual é a ganache mais comum que a gente conhece, que é usada em todas as receitas por aí? Quando a gente vai num lugar que tiver lá ganache e não tiver nada escrito, saiba que é chocolate com creme de leite. Chocolate com creme de leite é a ganache mais comum, mas saiba que se colocar chocolate com qualquer líquido, isso se chama ganache, tá? E a ganache com creme de leite, ela pode ser feita com creme de leite fresco, creme de leite de latinha, creme de leite de caixinha, também pode ser feito com qualquer chocolate, preto, branco, amargo, meio amargo, ao leite, tá bom? E aí a textura da sua ganache vai depender da proporção que você usar. Se você usar mais chocolate do que creme de leite, a sua ganache vai ficar mais durinha. Se você usar mais creme de leite do que chocolate, a sua ganache vai ficar mais molinha. Se você usar a mesma proporção, a sua ganache vai ficar cremosa, tá? Ganache mais durinha, quando a gente usa muito chocolate e pouco creme de leite, é usado para fazer trufa. Aquela bolinha de chocolate que a gente enrola no cacau, ela fica quase um brigadeiro, tá? Você bota mais chocolate do que creme de leite, você pode fazer uma trufa. Quando você bota a mesma quantidade de chocolate e de creme de leite, depende do creme de leite, depende de muitos fatores. Estou dando um panorama aqui geral. Você tem uma ganache mais cremosa, você pode usar para fazer recheio de bolo, por exemplo. E se você botar mais creme de leite do que chocolate, para ela ficar mais líquida, você pode usar para fazer o fondue, né? Fondue é aquele prato que a gente mergulha as frutas assim no chocolate, o chocolate fica bem líquido. Aquilo ali é uma ganache mais líquida, que tem mais creme de leite do que chocolate. E também dá pra fazer, a gente consegue fazer o drip cake. Drip cake é aquele escorridinho no bolo, também dá pra fazer com a ganache mais líquida, tá bom? Espero que eu tenha explicado o que é ganache. Ganache é a mistura de chocolate com algum líquido. A ganache mais comum é chocolate misturado com creme de leite. Pra resumir. Vamos ver aqui mais uma pergunta. A
geleia não é recheio leve, como usar no bolo amanteigado? Eu já falei para vocês que a geleia ela é considerada um recheio leve, porque ela não tem tanta estrutura para aguentar um peso de uma massa em cima. Então, o que eu faço quando eu uso geleia nos meus bolos? Eu coloco junto com um recheio pesado. Eu boto um brigadeiro e uma camadinha de geleia fina em cima. E aí tem estrutura para aguentar. A geleia pura de recheio, primeiro que eu não acho tão gostoso assim, e segundo que não tem estrutura para aguentar o peso do recheio, tá bom? O que acontece... Peraí. O que acontece se o bolo não tiver leite? Não precisa para ter um bolo macio. Eu falei lá na aula 1 lá do nosso Profissão Confeiteira, especialista em buttercream, que o leite ele está dentro da categoria de ingredientes amaciadores, que são os líquidos, né? Os líquidos estão dentro dos ingredientes amaciadores. O leite, por ter proteína, que é a caseína, também está dentro dos ingredientes estruturais. Então, o mesmo ingrediente pode ter vários papéis dentro da massa do bolo. O leite tem o papel amaciador, porque ele é um líquido e também ele tem gordura, e também ele é um ingrediente estrutural, porque ele tem proteína e ele dá estrutura para o bolo. E aí a pergunta foi, se tirar o leite, não tem bolo que não leva leite? E aí esse bolo não vai ter estrutura? Não vai ter maciez? Vai, porque aí o criador da receita, ele vai balancear o bolo para ter outro ingrediente estrutural e amaciador. Esse bolo vai ter uma outra fonte de gordura, esse bolo vai ter um outro líquido para ser o amaciador e esse bolo vai ter proteína do ovo e também da farinha, que é o glúten. Então, depende do balanceamento, tá? Se você balancear o bolo para ter leite, se você tirar o leite, você vai ter um prejuízo na massa do bolo. Mas se o bolo for balanceado para ter água, por exemplo, tem bolo que leva água e aí dá tudo certo. Se o bolo for balanceado para ter um suco de laranja, ele não vai precisar do leite. Mas se o bolo foi balanceado para ter leite e você trocar por água, pode ser que dê certo. O bolo vai sair de lá, mas ele vai ter menos maciez, porque o bolo é uma fonte de gordura também, tá? O leite integral, tá bom? Vamos ver aqui mais alguma pergunta. As últimas perguntas aqui, viu, gente? Deixa eu ver aqui. Já tá acabando as perguntas. Vai ter material da aula 1. Gente, eu já liberei o material da aula 1, que foi a nossa primeira aula hoje. Foi super legal. Recebi um monte de mensagens de vocês da aula 1 sobre massa de bolo, ingredientes, métodos para fazer bolo, recheios. Mostrei tudo lá para vocês no estúdio. Foi muito legal. E eu liberei o material da aula 1 lá no nosso grupo secreto. Se você não participa do grupo, me manda mensagem no privado que eu te mando o link do grupo. Também mandei lá na comunidade do Facebook o material, tá bom? Vou mandar também por e-mail para todo mundo que tá na minha lista de e-mail. Também vou mandar o material didático, mas já tem, tá bom? Algumas de vocês já baixaram e já tem o material didático aí para acompanhar as aulas, tá bom? Deixa eu ver aqui a outra pergunta. Vou botar isso aqui só porque foi muito fofo. Minha linda, suas explicações não deixam dúvida alguma, você é demais. Obrigada. Obrigada pra... Deixa eu ver aqui o nome dela. Delícias da alguma coisa. Cortou aqui. Mas obrigada. A outra aqui também. Salão alguma coisa, cortou. Tudo tão bem explicado que nem tive dúvidas. Parabéns. Obrigada. Fico super feliz com esses recadinhos de vocês. Deixa eu ver aqui. Mais alguma dúvida se tem aqui. Peraí. Ainda posso fazer a inscrição no Profissão Confeiteira? Sim, gente, as aulas vão até sexta-feira e você ainda pode fazer a inscrição se você não participou, você pode ainda participar. O link tá lá na minha bio do Instagram ou no Saiba Mais no Facebook. Também já mandei lá no nosso canal secreto o link para participar das aulas, tá bom? Todas as aulas vão ao ar às 8 da manhã, mas se você não puder assistir na hora, você pode assistir depois. Essa semana até domingo você pode assistir as aulas, então eu vou tirar do ar no domingo e vocês não vão mais poder assistir, tá? Mas se você não puder assistir às 8 da manhã, você pode sim assistir depois.
Se inscreve e participa. É um evento 100% online, gratuito para vocês aprenderem muita coisa sobre como faz para se tornar uma confeiteira especialista em buttercream. Confeiteira especialista, gente, não é só saber, só entre aspas, não é só saber fazer bolo, receitas de bolo, tá? Tem muita informação envolvida para você se tornar realmente uma confeiteira especialista. Você precisa saber um pouco sobre a teoria e também a prática para você arrebentar aí no mundo da confeitaria, tá bom? Tem muita confeiteira hoje no mercado. Mas não tem tanta confeiteira especialista com uma base sólida de conhecimento em confeitaria. Então, essa é a chance para você se diferenciar no mercado de confeitaria, sendo uma confeiteira especialista em buttercream, na cobertura mais legal e inovadora que tem no mercado de confeitaria hoje, na minha humilde opinião, tá bom? Então, por isso que eu criei esse evento para vocês, para encurtar o seu caminho para se tornar uma confeiteira especialista, que é o que eu acredito que seja o melhor para vocês em termos de trabalho e de ganhar dinheiro, é se transformar uma confeiteira especialista ao invés de generalista. Especialista é que tem menos no mercado, é o que tem mais espaço. E por que não, na cobertura mais inovadora do mercado de confeitaria e mais legal de se trabalhar, na minha opinião, é o buttercream, tá bom? Amanhã, na aula de amanhã, eu vou falar sobre o buttercream para vocês, vou explicar algumas coisas super legais sobre o buttercream. Por que que eu defendo tanto? Eu tenho argumentos para você, tá? Não perde a aula de amanhã. Eu vou te contar por que que o buttercream é a melhor cobertura para começar na confeitaria ou para você, se você já está na confeitaria também. Tá bom? Obrigada pelos recadinhos de vocês. Muito agradecida pelo que você faz por todas nós. Obrigada. Obrigada, gente, pelos recadinhos. Obrigada por ter assistido a aula. Ainda dá tempo. Se você não assistiu, vai lá logo assistir. Me manda mensagem se você gostou. Baixe o material. E amanhã, às 8 da manhã, aula 2. Aula 2. Quero todo mundo mandando mensagem pra mim sobre a aula 2. Mandando recadinho no direct. Eu adoro receber recadinhos de vocês, tá bom? Amanhã, 8 da manhã, link no e-mail ou no nosso grupo secreto para assistir a aula 2, tá bom? Um beijo para vocês, até amanhã, e amanhã às 7h30 da noite também a gente tem live, tá bom? Beijo para vocês!